Em um mundo onde a paz parece sempre pendurada por um fio, onde alianças mudam da noite para o dia e onde um simples erro de cálculo pode iniciar uma guerra nuclear, surge um filme na Netflix que coloca esse medo no centro do debate. Casa de Dinamite, uma produção do canal de streaming, dirigida por Kathryn Bigelow, não é apenas um thriller de crise política. É um alerta, um espelho e, acima de tudo, um lembrete incômodo de que a humanidade vive permanentemente à beira do abismo. Casa de Dinamite tem dado o que falar desde que desembarcou no catálogo da Netflix. Chegou mesmo a incomodar o Pentágono, segundo Bloomberg. O longa acompanha as investigações norte-americanas perante um atentado. Embora tenha uma história própria e não esteja ligado diretamente a outro filme, o projeto é um sucessor espiritual, digamos, de outros 2 sucessos produzidos pela aclamada cineasta. Trata-se da terceira parte simbólica dos temas abordados em Guerra ao Terror e A Hora Mais Escura. Todos eles repercutem a realidade norte-americana, em especial nos episódios mais violentos vividos pela população nas últimas décadas. Neste filme, Casa de Dinamite, a história começa de forma abrupta, sem introduções longas. Um míssil nuclear é detectado em trajetória de impacto contra os Estados Unidos. Nenhum país assume a autoria. Nenhum satélite confirma a origem exata. E, de repente, a Casa Branca entra em modo de guerra. É aqui que conhecemos os principais personagens. O presidente, interpretado por Idris Elba, tentando equilibrar responsabilidade política e pressão militar. Olivia Walker, vivida por Rebecca Ferguson, a oficial especialista em protocolos e sistemas de resposta nuclear. Em poucos minutos, eles são lançados em uma corrida desesperada contra o tempo. O filme é construído quase em tempo real e, ao mesmo tempo, retroativo, mostrando os acontecimentos pelo ângulo de cada personagem. A cada minuto que passa, a situação se torna mais desesperadora. Não há heróis invencíveis, não há vilões caricatos. Casa de Dinamite retrata aquilo que realmente define uma crise nuclear. Pessoas comuns, com medos reais, tentando tomar decisões impossíveis sob pressão esmagadora e com sua vida pessoal assombrando. Salas de comando, linhas telefônicas seguras, mapas eletrônicos, códigos de autorização, tudo funcionando como uma engrenagem gigantesca, mas frágil, extremamente frágil. No primeiro filme desta chamada trilogia, Guerra ao Terror, que está disponível no Amazon Prime Video, a produção venceu 6 prêmios no Oscar de 2010 e trouxe toda a atenção de um momento em meio a uma guerra, acompanhando um esquadrão antibombas do exército americano no Iraque. No segundo filme, A Hora Mais Escura, que também foi indicado, mas venceu apenas um Oscar, em 2012, aborda a repercussão dos ataques terroristas sofridos pelos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, especialmente a caçada ao líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Um filme que te mantém preso à história o tempo todo. E estes 2 filmes, assim como A Casa de Dinamite, mostra exatamente os bastidores do poder e da forma como ele é fragilizado. Em vez de batalhas e explosões, vemos generais, analistas, diplomatas e conselheiros civis tentando interpretar informações confusas. É quase um quebra-cabeça montado às cegas. Quem lançou o míssil? Foi uma potência rival? Um grupo extremista? Um ataque falso para provocar uma guerra? Um erro tecnológico? Essas perguntas são colocadas com a mesma intensidade e incerteza que marcaram momentos, como a crise dos mísseis de Cuba de 1962, quando o mundo realmente esteve a poucas horas de um conflito nuclear total. Ao longo da narrativa de Casa de Dinamite, dirigentes militares e conselheiros se dividem entre 2 posições: responder imediatamente com um contra-ataque nuclear, mesmo sem saber quem disparou o míssil, ou esperar até que tenham certeza, correndo o risco de ver uma cidade inteira ser destruída. Essa tensão moral é o coração do filme e faz o espectador se perguntar: o que eu faria? E pior, o que meus líderes fariam? É interessante perceber como o filme aborda a chamada dissuasão nuclear, aquela lógica absurda segundo a qual ninguém usa armas nucleares porque sabe que o outro lado também pode usar.
uma espécie de equilíbrio pelo medo, tão frágil quanto perigoso. É como se morássemos numa casa feita de dinamite. E Casa de Dinamite mostra justamente que esse sistema, criado durante a Guerra Fria, depende da interpretação, confiança, protocolos, acima de tudo, seres humanos, que erram, que se desesperam, que discutem, que têm visões diferentes do mundo. Nada nesse sistema é perfeito. E é justamente isso que torna a situação retratada no filme tão real e tão assustadora. Um dos pontos fortes da direção de Catherine Bigelow é que ela evita o melodrama, assim como fez nos outros 2 filmes citados aqui, e aposta no realismo. Não há música heróica, não há longos discursos patrióticos. O suspense é construído no silêncio, nos olhares, nas decisões tomadas em segundos. Em certos momentos o filme parece um documentário, em outros um pesadelo geopolítico. E é exatamente essa sensação de que isso poderia acontecer hoje que prende o espectador do início ao fim. Nesse sentido, o filme dialoga com outros filmes de sucesso com esse mesmo tema, como Fail Safe, o filme Limite de Segurança, de 1964, ou então com O Dia Seguinte, The Day After, de 1983, que nos assombrou na década de 80. E à medida em que a contagem regressiva avança no filme, surgem conflitos internos entre os personagens. Alguns querem retaliação imediata, outros tentam ganhar tempo. Há suspeitas de sabotagem, falhas de comunicação, informações desencontradas. Tudo isso lembra episódios reais, como o falso ataque de 1979, quando computadores americanos exibiram um ataque nuclear soviético que nunca existiu. Ou o blackout dos radares da NORAD, em 1971, que quase provocou uma resposta militar automática. Em todos esses eventos, a maior ameaça não foi o inimigo, foi o erro humano. Casa de Dinamite também faz algo raro, desafia a ideia de que os sistemas de defesa dos Estados Unidos são infalíveis. Tanto que o próprio Departamento de Defesa americano criticou o filme, alegando que ele subestimava a capacidade americana de detectar e interceptar ameaças reais. Mas no fundo, essa crítica só evidencia o desconforto que a história provoca. O filme expõe a vulnerabilidade de estruturas que, em teoria, deveriam ser perfeitas. E essa vulnerabilidade é real. Vários especialistas confirmam isso. Sem entrar em spoilers, o final do filme é construído de forma aberta e ambígua. Não entrega respostas fáceis, não explica tudo. E essa escolha narrativa incomoda algumas pessoas. Mas faz todo sentido dentro da proposta do filme. Porque a verdade é que, na história real, durante vários momentos críticos, o mundo também não teve respostas claras. Também ficou no escuro, esperando para ver o que aconteceria. A incerteza talvez seja a arma mais poderosa e assustadora do arsenal nuclear moderno. Ao final, Casa de Dinamite é muito mais do que um thriller político. É um estudo sobre o medo, sobre liderança, sobre falhas humanas e sobre os perigos de viver em um planeta armado com mais de 12 mil ogivas nucleares. Em vez de explosões e efeitos especiais, o filme oferece algo muito mais raro, a sensação de que estamos assistindo a uma história que poderia começar a qualquer momento. E isso talvez seja a mensagem mais forte de todas. Enquanto existirem armas nucleares, existirá o risco de um erro, um ataque, um engano ou uma decisão desesperada mudar completamente o rumo da civilização. O filme não oferece consolo, não oferece paz, não oferece esperança fácil, mas oferece uma reflexão. E no mundo cada vez mais tenso, essa reflexão é mais necessária do que nunca. Não deixe de assistir Casa de Dinamite. Você não passará incólume por ele. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa.
ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!